Nossa aula hoje será sobre sapindácea. Nós temos visto várias famílias, né, dentro das angiospermas, e nós estamos estudando as famílias do grupo das rosídeas. Então, sapindácea, para quem não conhece, né, então vamos dar um exemplo, eu tenho certeza que todos conhecem, é o guaraná. Então, o guaraná é uma trepadeira lenhosa, né? E eu trouxe uma foto para vocês observarem os frutos, né, dela, que são bem interessantes. Então, o fruto é uma cápsula, são vermelhos os frutos. Essa cápsula abre e expõe as sementes, que tem um ariloide branco, né? Então, a semente parece um olho, que são comestíveis por pássaros ou também bugios, né? Alguns macacos utilizam na alimentação. Então, as sapindáceas, elas ocorrem principalmente nos trópicos e subtrópicos, também podendo distribuir-se nas regiões temperadas, poucos gêneros, né? Elas apresentam essa família apresenta cerca de 2.215 espécies e no Brasil temos 437 espécies, né? Um grupo grande, bem diverso. Então, hoje nós vamos aprender um pouco da morfologia que será utilizada em aulas posteriores. Vamos dizer assim, a gente tem que saber da morfologia para poder estudar a sistemática das plantas. Então, em aulas práticas, nós vamos ver alguns representantes da família Sapindácea, então temos que saber um pouco sobre as características mais importantes. Então, primeiro, elas podem ser plantas monóicas, dioicas ou raropolígamas. O que é isso? Então, quando a gente chama plantas monóicas, são plantas que têm flores unissexuadas e que no mesmo indivíduo ela tem essas flores tanto estaminadas quanto pistiladas. Nas dioicas, em indivíduos diferentes, vocês têm as flores estaminadas em um indivíduo e as flores pistiladas no outro. E raropolígamas, quando você tem flores hermafroditas estaminadas em um indivíduo, por exemplo, e no outro indivíduo vocês têm flores estaminadas e hermafroditas. Bom, então, em relação ao hábito, elas podem ser árvores, arbustos, árvores aqui como em Cupania vernalis, arbusto como em Paulínia voimanifolia, e elas têm gavinha, ou também podem ou não ter látex. E frequentemente, quando fazemos cortes nas plantas, observamos a presença de tanino. Bom, vamos dizer assim, uma estrutura importante dentro das trepadeiras, né? Quando queremos identificar essas trepadeiras, elas têm um caule anômalo e tem uma variação cambial bem interessante. Nós temos aqui, por exemplo, plantas, essa aqui seria uma serjânia. Serjânia tem de 6 a 8 cilindros periféricos e um cilindro central, né, grande. Ela pode ter 3 equidistantes, cilindros periféricos 3 e um central. Ela pode ter 2 periféricos. Então, esses cilindros eles vão ocorrendo, vão aparecendo no caule secundário, né? Aqui só existe um cilindro. Então, isso aqui seria uma serjânia. Então, serjânia geralmente tem de 6 a 10 cilindros, né? Então, isso aí dá para a gente separar um pouco o gênero, né? Através desse caráter aqui. Aqui tem 5 radiados, 5 cilindros radiados, também tem um grupo que é assim. E aqui, quando a gente corta, vamos dizer assim, no campo, quando a gente corta uma trepadeira, uma sapindácea, então a gente pode ver essas diversas formas, tá? Então, essa parte branquinha aqui é o látex, que muitas vezes quando a gente corta, aparece o látex. Às vezes ele fica avermelhado posteriormente. Então, aqui você tem em Paulínia, como é que ele pode aparecer, tem variações, esses periféricos podem ir até 6. E aqui em Serjânia, como é que eu sei que é Serjânia? Porque tem vários, ó. Então, já dá para separar o gênero, né? Muitas vezes pelos tipos de caule.
Como é que são as folhas? As folhas, elas são compostas, aqui no caso são 3 folíolos terminais e 3 laterais, 6 laterais, 3 de um lado e 3 do outro. Então, essa folha é uma folha biternada composta. Ela pode ser alterna e pode ser oposta. Muitas vezes ela é alterna, né? Isso aqui é uma folha só, ela é uma folha composta. Aqui uma folha paripinada e aqui uma folha trifoliolada. Esses folíolos, eles podem ter margem denteadas, podem ser denteados, podem ser crenados, serreados, podem ter várias formas, e podem ser inteiros, né? As inflorescências são tirsos, esses tirsos podem ser bem ramificados ou não, né? Por exemplo, aqui numa paulinia vaimanifolia, vocês têm um tirso, dá para ver bem que foi aumentado o tamanho do tirso. Aqui tem uma inflorescência parcial, que é chamada de cincino. Então, uma flor abre primeiro e depois abrem as flores que abrem depois, né? Nem todas abrem ao mesmo tempo. Como é que elas são as flores? As flores, então, tem uma prancha aqui para mostrar vocês em nanquim, para mostrar como é que é a forma dessas as estruturas, que elas são flores pequenas, mas muito elaboradas. Então, vocês têm 2 sépalas externas e 2 sépalas maiores internas. Aqui, no caso, são 4 e uma emarginada pela união de 2. Aqui as flores são zigomorfas, principalmente nas trepadeiras. Só tem um gênero que não é zigomorfa, é a actinomorfa, que é a Tinowia, mas a maioria é assim, zigomorfa. Nós temos na flor estaminada, nós temos entre os estames um pistilódio, que houve uma redução do ovário, do gineceu. E temos aqui sempre, tanto na flor, aqui a estaminada e a flor pistilada. A flor pistilada, ela tem um gineceu. E a flor estaminada, ela tem um pistilódio, que tá aqui, tá? Tá em 1 milímetro para vocês verem como é que é tão pequenininho. Bom, aqui nós temos os estames, ó. E vamos voltar aqui às pétalas. As pétalas ficam inseridas no nectário, que são 2 nectários posteriores, 2 anteriores. E essas estruturas aqui, que são pétalas e apêndices, estão inseridos aqui no centro desses nectários. Bom, essas estruturas, essas pétalas com os apêndices são super importantes, que principalmente os apêndices, eles têm uma função aí muito interessante dentro da flor na parte que toca a polinização. Então, essa crista aqui geralmente é amarela e formam, o apêndice ele vai formar um tubo, são 4 dessas que formam um tubinho, né? Forma como se fosse um tubo, e esse tubinho, o inseto chega, introduz a probóscide dentro do tubo e aqui vai coletar o néctar. Então, é bem interessante, tá? Então, essas estruturas aqui servem para proteger essa área, fazer com que, no caso, o néctar fique aqui, não vá para outras áreas, então ele fica concentrado aqui nessa região, né? E serve também de tubo, porque o inseto ele vai direto no tubo amarelo e vai coletar ali o néctar. Aqui o gineceu ele é tricarpelar, ele é trilocular, ele tem um óvulo por lóculo. Nas flores das árvores, as flores são diferentes, que as pétalas são diferentes. Vocês veem aqui, a pétala tem também um apêndice, que é bem reduzido. Esse apêndice vai variar, ele pode ser... geralmente ele é fendido aqui na unha, mas ele é unido aqui na margem da pétala, tá? Ele pode ter 2 linguetas, ele pode ter 2 lobos, pode ter um tufo de pelos no centro, isso aqui vai variando. Mas o disco nas árvores, eles geralmente são um disco anelar, parece um anel,
né? Aqui está o pistilódio ao centro e aqui os estames. Foram tirados os outros estames para poder observar esse pistilódio. São 8 estaminódios, 8 estames, né, na flor estaminada. Então, aqui é uma flor estaminada, né? A pistilada vai ter um ovário desenvolvido. Então, como é que são os frutos? Os frutos nesse grupo. Então, os frutos, eles são cápsulas, aqui a cápsula, uma cápsula de magônia, que é bem desenvolvida, bem lenhosa, né, com as sementes aladas. Aqui são cápsulas já membranáceas, né? Aqui são frutos de Paulínia, do grupo do Guaraná, ó, mas tem uns frutos que não têm ala e outros são alados. E com ariloide, né, como a gente viu lá, envolvendo, cobrindo a semente. Então, essa aula aqui é uma aula mais para vocês entenderem a morfologia, um pouco da distribuição da família, e em outras, no caso em outras aulas, nós vamos trabalhar agora com a aula prática, tentando identificar algumas espécies dentro desse grupo, tá? Então, até a próxima aula. Boa sorte para vocês!